Olá, este é o programa Mais Saúde, eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica e venho trazer para vocês nesse momento, nessa próxima meia hora, assuntos sobre nutrição, saúde e também utilidade pública. Hoje o tema do Mais Saúde vai ser assim, um pouco polêmico, vai? Vamos voltar a comer comida? Essa é a minha proposta no consultório. Tanto que eu deixei até o logotipo aqui da clínica, porque exatamente o que eu vou mostrar hoje é o que eu mostro para o meu paciente. Então, você que não teve a oportunidade de me procurar, vai poder assistindo o programa Mais Saúde e ver como é que é essa parte onde eu falo, vamos voltar a comer comida de verdade? Essa é a minha proposta. Se você me acompanha ao longo dos programas Mais Saúde, você deve ter no programa passado anotado uma lição de casa, que é a lição de casa que eu passo para todo paciente. A minha consulta é dividida em dois momentos. O primeiro, onde eu investigo todos os detalhes do porquê aquela pessoa me procurou. E depois ele volta, ou ela volta, dali uma semana, quem pode, né? Porque quem não pode fazer as duas etapas no mesmo dia, quem pode voltar, volta com uma lição de casa, que é aquela que está no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Pedômetro na cintura, tem lá uma listinha de quantos passos você dá ao longo do mês e um recordatório alimentar onde você escreve do dia que você veio ao dia que você volta, tudo que você comeu, apenas a qualidade, eu não preciso de quantidade. E aí o que a gente nota? Primeira coisa, as pessoas não estão comendo comida. Eu falei, como assim? Eu faço 6 refeições por dia? De produto alimentício, a maioria delas. O que eu pego, sinceramente, é no máximo uma refeição, que é a hora do almoço. No resto, é um tal de pãozinho, queijinho, bolachinha, bebidas industrializadas, enfim, coisas que vêm agregadas de açúcar, de gordura e sem nutrientes. Nós não podemos perder de vista uma coisa. Nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. Eu preciso de no mínimo 44 nutrientes diferentes para construir essas 50 milhões de células e manter as 100 trilhões que estão em uso, né? E como é que eu vou fazer para conseguir 44 diferentes nutrientes daquele recordatório paupérrimo? Então, a proposta é, retira-se, principalmente por um tempo, leite, derivados, glúten, milho, soja, enfim, tudo aquilo que está no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, no último capítulo, que são os alimentos mais complicados. Aqueles lá depois a gente vai aos poucos, depois que fizermos uma faxina na casa, a gente vai recolocando para ver se a pessoa não tem uma intolerância, uma alergia escondida, que esse é o foco, principalmente, de alguns aspectos da obesidade. A gente não saber que certos alimentos para nós são pró-inflamatórios e que nos engordam, mas isso foi tema dos programas passados do Mais Saúde, que caso você não tenha assistido, vai lá no blog.cançãonova.com/mais saúde e acesse. Bom, vamos voltar a comer comida? Esse é o desafio do Mais Saúde de hoje. Então veja só, primeira coisa, vamos acabar com esse mito que arroz e feijão engorda? Arroz e feijão é simplesmente o prato do brasileiro, que eu não sei quem foi que falou que arroz e feijão tinha que sair do circuito porque engordava. Gente, arroz, olha quantos tipos nós temos diferentes. Arroz faz parte da família dos cereais. O que significa? Tudo que dá em espiga, o milho, a quinoa, o arroz, são cereais. Então nós temos, eu coloco aqui, olha só, vários tipos diferentes. Só aqui nós temos 3, 6 e 2, 8. 8 tipos de arroz que são comumente encontrados no mercado. Temos o milho, que vocês vejam que ele está aqui em volta, não sei se você consegue ver aí no vídeo, ele tem um quadrinho. Por quê? Porque milho é um dos alimentos que eu retiro no início da minha alimentação, dessa proposta nova de trabalho. Por quê? Tem muita gente alérgica ao milho e não sabe. Então, quando a gente retira, depois reintroduz, dá tempo do corpo responder se é ou não o milho que talvez esteja
traduzindo alguma resposta inadequada com sinais e sintomas. Uma outra coisa magnífica que já está no mercado, já está bem disseminado, não está tão caro, é a quinua. E você tem quinua branca, você tem quinua vermelha e você tem a quinua preta. Então, esses cereais, eles são perfeitos para você compor com as famosas leguminosas. Então, cereal é aquilo que dá em espiga e leguminosa é a família dos feijões e mais algumas outras que, para traduzir, como que você identifica, ela dá numa fava e você precisa debulhar. Então, são todos os feijões, mas são também as lentilhas, e não tem só um tipo de lentilha, tá? Tem a lentilha vermelha, que é uma delícia também, grão de bico e a ervilha, quando você debulha e só usa a ervilha propriamente dita, ela também é considerada uma leguminosa. E o tremoço? Por que eu pus o tremoço? Bom, o tremoço aqui no Brasil, ele só é usado como aperitivo. Mas aí, quem gosta, principalmente a turma masculina, o que eu falo? Passa por várias águas para que você possa retirar o sal, o sódio, que fica muito interessante porque é uma grande fonte de proteína. Outra coisa, em alguns produtos importados sem glúten, está escrito farinha de tremoço. Ninguém sabe o que é isso aqui, tá? Mas, o que é a dica? Voltando lá, a dica é arroz e feijão. Mas vamos ser originais? Em vez de você só ficar no arroz branco com o feijão preto, que tal um dia você dar surpresa na sua casa e fazer um feijão preto com um arroz branco? Diversão. Comece a mudar um pouco a alimentação da casa, não só aquela mesma coisa. Tem gente que come a beterraba e cenoura raladinha todos os dias, mas só come isso todos os dias. Não, o corpo precisa de variedade. Eu costumo brincar e dizer, se você veste vermelho durante a semana, você vai querer sair de vermelho no fim de semana? Claro que não. Então é a mesma coisa o corpo. E cada um dos tipos de feijão tem uma propriedade especial. É muito interessante. Agora, nada impede que você faça, por exemplo, uma quinua com uma lentilha ou com um grão de bico. E a dica do grão de bico aqui é a seguinte: faça como as tias espanholas, né? Que tem muito descendente de espanhol. Na Espanha, como é que eles comem o grão de bico? Como nós comemos o feijão. Isto é, com aquele caldo, exatamente igual. E é muito interessante isso, porque quando você cozinha o grão de bico, ele que tem magnésio, esse magnésio vai para a água. E aí, o que costumam fazer? Jogar água fora para comer o grão de bico na salada e vai embora todo o magnésio. Por isso tem um monte de ratinho gordo no esgoto, né? Então, vamos comer como se fosse realmente o feijão e misturar com algum cereal. E uma outra coisa que eu gosto bastante, principalmente quando a gente brinca e tem jogo do Brasil, é fazer o milho. Milho aqui, gente, por que eu pus em espiga e não pus em grão? Porque milho hoje está altamente contaminado. Nosso milho, infelizmente, é o mais contaminado do mundo. A não ser que essa notícia tenha mudado, até a última investigação feita, o nosso milho era o mais contaminado. Do quê? O milho, ele tem um fungo que é natural, que nem o amendoim. Só que para este fungo crescer, ele produz uma toxina. E essa toxina é muito deletéria para nós. E nós estamos estocando o milho de uma maneira inadequada, então a gente fica com excesso de toxinas desse fungo. E essa toxina não adianta calor, não adianta cozimento, não adianta pôr no forno, que a toxina, você mata o fungo, mas não mata a toxina. Então, o milho é orgânico, em espiga, e o que você vai fazer? Debulhar. Parece coisa de antigamente, mas, gente, tem coisa que vale a pena. Eu adoro milho, mas só vou comer se ele não me fizer mal à saúde. Porque o problema não é você comer uma vez um milho inadequado de vez em quando. O problema é que quem gosta de milho, come muito milho. É polenta no café da manhã, almoço e jantar, que é o hábito do sul. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, o milho debulhando
E ao debulhar, você pode fazer com ervilha. Então, você está com um cereal e uma leguminosa. É o casamento perfeito. E qual a proporção? 3 de cereais para 2 de leguminosa. Então, são 3 colheres ou de sopa, ou se for uma pessoa mais forte, né? Precisa comer mais, 3 colheres de servir do arroz ou do cereal para 2 da leguminosa. Como nós já estamos indo no nosso intervalo, eu vou deixar esse slide lindo para vocês, porque nós vamos falar um pouco da variedade das folhas. E a gente que só come alface, mas gente, não tem só alface, tem um monte de coisas. Então, eu vou estar agora encerrando aqui para a gente ir para o nosso intervalo e já já nós voltamos para você ver como de fato comemos comida ou comemos produto alimentício.